eu sou a professora Wellen Senkzuk e juntamente com o nosso intérprete Paulo, vamos dar início à nossa disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos. Em nossa quarta unidade de ensino, falaremos a respeito de algumas áreas da linguística. Então, hoje é a nossa última aula da disciplina. Vamos trazer mais contribuições a respeito dos estudos da linguagem, de que maneira a língua era vista dentro dessas correntes linguísticas e de que maneira isso também contribui para o seu conhecimento enquanto futuro professor de língua portuguesa. Então, agora eu já convido você a conhecer sobre o que nós vamos trazer na nossa teleaula de hoje. Então, aqui no nosso convite ao estudo, nós vamos trazer algumas discussões de como nós podemos estudar a linguagem humana e a sua relação com o pensamento e a memória, se não podemos ter acesso direto ao que ocorre em nossa mente. De que maneira que os estudos que se preocupam com o pensamento, com essa relação entre a linguagem e a nossa mente, como eles fazem para analisar os dados, de que maneira eles conseguem visualizar, vislumbrar as dificuldades de determinado falante. Então, nós vamos falar bastante sobre essa relação entre pensamento e memória. Vamos verificar diferentes teorias já estudadas que abordam a questão da aquisição da linguagem. Você deve se lembrar que em nossa última teleaula falamos bastante a respeito das correntes que se preocupam com a aquisição da linguagem e nós vamos trazer hoje esse processo de aquisição e também da perda da linguagem que é trazida, que é discutida por uma corrente teórica. Vamos verificar como é dada a influência do contexto comunicativo ou da intenção do falante com relação à interpretação do enunciado. Então, você pode perceber até este momento que nós teremos novamente três correntes linguísticas com visões diferenciadas que trarão a sua percepção sobre a linguagem. Então, para que você possa compreender os conceitos que serão abordados hoje, é preciso que você relembre alguns conhecimentos prévios. Vamos verificar no quadro. Então, é preciso que você relembre as abordagens teórico-metodológicas dos estudos da língua no século XX. Falamos bastante a respeito da teoria do gerativismo. Você deve se lembrar do Noam Chomsky, das características do gerativismo. É preciso relembrar, já que essa disciplina trata-se de um percurso dos estudos da linguagem, de diversos autores que relacionam e trazem as características do funcionalismo, além da corrente do socio-interacionismo discutida por Vygotsky. Então, esses são os conhecimentos prévios que estão relacionados à nossa terceira unidade de ensino, em que nós falamos sobre o gerativismo, o funcionalismo e também o socio-interacionismo. Na nossa teleaula de hoje, após você relembrar essas correntes que foram trabalhadas em nossa terceira unidade, nós vamos falar bastante sobre essa relação da preocupação que existe entre os estudos da linguagem, da mente, da perda da linguagem,
como deve ser feito a análise, né? Como devem ser analisadas as perdas da linguagem e também de que maneira o contexto comunicativo, essa situação, o aspecto social contribui para os estudos da linguagem. Então, hoje nós vamos fechar a nossa disciplina, depois vamos relembrar todas as nossas unidades para que você compreenda mais uma vez o objetivo da nossa disciplina. Então, agora você irá conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem. Nós temos como personagem nessa unidade Rafaela. Ela é uma jornalista e está escrevendo sobre áreas de estudos interdisciplinares. Por isso, ela precisa redigir textos que apresentem uma linguagem clara, ressaltando principais conceitos e também apresentando análise de um exemplo dos conceitos apresentados por ela. Pois a revista em que ela trabalha, ela é voltada para um público leigo. Por isso também a necessidade de uma linguagem clara que consiga atingir este público. Então, há 3 áreas interdisciplinares relativas aos estudos da linguagem. E Rafaela irá centrar os seus textos nessas 3 correntes: psicolinguística, neurolinguística e na pragmática. Portanto, ela deverá escrever sobre essas 3 correntes. Na primeira situação problema, Rafaela irá escrever a sua matéria abordando os aspectos, os conceitos trazidos pela psicolinguística. Na nossa segunda situação problema, ela irá escrever sobre a neurolinguística e finalizará na nossa terceira situação problema, trazendo os conceitos relacionados à pragmática. Com a apresentação das nossas situações problema, da nossa situação geradora de aprendizagem e também pensando na estrutura do KLS, que prevê que você já estudou essa unidade de ensino antes da nossa teleaula de hoje, nós vamos abordar essas 3 correntes: psicolinguística, neurolinguística e pragmática. Relembro que qualquer dúvida relacionada à disciplina, mande no mesmo momento para o nosso chat. Estamos aqui com a nossa tutora à distância, Luciana, que está apta e preparada para me mandar os questionamentos que você possivelmente poderá ter. Como você estudou previamente, pode ser que você já notou alguma dúvida, alguma dificuldade na compreensão de um conceito. Fique à vontade, também mande para nós, que no decorrer da nossa teleaula pretendemos responder todos os seus questionamentos. Agora você ficará com o vídeo e nós já voltamos para que você conheça a primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais!
Vamos conhecer a nossa primeira situação-problema? Vamos ao quadro. Então, nós temos aqui que Rafaela, neste primeiro momento, precisa escrever uma matéria sobre áreas de estudos interdisciplinares. Assim, em sua primeira matéria, ela escreverá sobre a psicolinguística, pensando na relação interdisciplinar existente entre a psicologia e a linguística. Para que ela possa escrever a sua matéria, ela irá centrar o seu texto, citando e descrevendo brevemente quais são os períodos de desenvolvimento pelos quais passou a psicolinguística, desde o surgimento até hoje, e também quais são os 2 métodos científicos que são utilizados nessa corrente linguística. Deverá, além de trazer os conceitos, as discussões relacionadas aos períodos do desenvolvimento da psicolinguística e dos 2 métodos científicos, apresentar um exemplo de análise psicolinguística. No caso, ela escolheu resolver a ambiguidade. Então, ela vai trazer como um exemplo de análise a resolução da ambiguidade. Conhecendo a nossa primeira situação-problema, você já é logo direcionado a compreender que alguns conhecimentos, alguns conceitos precisam ser acionados para que você possa auxiliar Rafaela na resolução deste problema. Vamos conhecer estes conceitos para, ao final, resolvermos essa situação? Vamos ao quadro. Então, nós temos aqui uma breve perspectiva histórica da psicolinguística. Trata-se de uma disciplina híbrida que traz elementos da psicolinguística e da linguística do século XX. É interessante nós relembrarmos que a nossa disciplina teve início nas discussões da linguagem na antiguidade. Agora nós já estamos no século XX. Os estudos que estão relacionados à linguagem e que se preocupam com ela neste século. Como nós vamos tratar da relação entre psicolinguística e linguística, é importante nós pensarmos que a psicologia da linguagem estudava a relação entre o pensamento, ou mesmo o comportamento humano e a linguagem. A grande preocupação da psicolinguística é compreender o pensamento, o comportamento humano e a linguagem. Aí nós teremos, trazendo a origem dos conceitos da psicolinguística, o psicólogo alemão, que vai estudar a relação entre os processos mentais e o comportamento verbal desde o final do século XIX. Em seus estudos, pensando nessa relação, na preocupação dos processos mentais, ele vai defender a dependência entre a psicologia cognitiva e a linguística, essa relação da cognição. E aí nós já vamos pensar que cognição está relacionado à inteligência humana, que engloba a nossa capacidade de compreender o mundo em que vivemos. Pensando na compreensão do mundo em que vivemos, ele vê que essa relação está juntamente com os estudos da linguística. É sempre importante nós focarmos nesses autores e trazermos tanto a tradição europeia quanto a tradição norte-americana. Na tradição europeia, assim como os estudos anteriores, nós tínhamos os mentalistas que tinham por objetivo
explorar o pensamento através do estudo da linguagem. Então, eles estudavam a linguagem para compreender o pensamento. Já na tradição norte-americana, o que vai vigorar são as propostas comportamentais, porque eles vão trazer os mecanismos do tipo estímulo e resposta. Então, há uma perspectiva diferente nessa corrente linguística, há uma preocupação centrada no pensamento, de que maneira o ser humano ele consegue relacionar a linguagem e o seu pensamento, mais que isso, como o seu comportamento reflete essa relação da psicologia e da linguística. Então, os estudos da psicolinguística estão preocupados com essa relação. Como nós precisamos auxiliar Rafaela na compreensão dos períodos que nós temos dentro da linguística, agora você conhecerá quais são esses períodos e quais eram as visões trazidas por eles. Vamos ao quadro. Então, nós temos que há 4 períodos da psicolinguística. Eles são o formativo, o linguístico, o cognitivo e o estado atual. Há uma diferença de abordagem em cada um desses períodos e é importante que você compreenda a diferença entre eles. Então, nós temos que no período formativo, há um painel de pesquisas da psicologia que eram orientadas para a linguística ou vice-versa. São estudos behavioristas em voga. Então, isso quer dizer que neste período formativo, a crença era estudar a estrutura e a aquisição da linguagem, pensando que elas poderiam ser explicadas através do mecanismo de estímulo e resposta, assim como você pôde compreender no nosso autor apresentado anteriormente. Então, nós vamos ter essa crença no período formativo. Já no período linguístico, teremos a influência do gerativismo, que você viu na nossa terceira unidade de ensino, com Chomsky, que ele vai propor uma abordagem mais racional e dedutiva. Além disso, ele vai trazer as ideias da gramática universal e que também o conhecimento, a competência do falante com relação à linguagem, ela era inata ao ser humano. Após essa concepção trazida no período linguístico, no período cognitivo, nós vamos ter um foco das pesquisas nos processos que são relacionados à compreensão do discurso, rejeitando totalmente essa centralidade que estava presente no gerativismo. Lembrando que no gerativismo nós tínhamos o foco na sintaxe, na estrutura, mas tendo como princípio a sintaxe. No período cognitivo, nós vamos deixar essas informações de lado. Vamos dar lugar à semântica e à pragmática. Então, aqui nesse período, nós já vamos ter os aspectos da pragmática, que é a última corrente linguística que você verá nessa disciplina. O estudo atual da psicolinguística, dessa relação entre linguagem e psicologia, está relacionado, trata-se de uma transição, pois há várias escolas teóricas e eles já utilizam modelos computacionais. Então, essa questão de que nós já temos uma diferenciação entre cada um desses períodos e no atual, nós vamos ter 2 conceitos filosóficos que são diferentes e aparecem no nosso estado atual, que é o enfoque modularista, quando nós compreendemos que a mente
possui módulos independentes que processam a informação. Então, há uma independência desses módulos. Já no enfoque não modularista, nós vamos ter a troca de informação em diversos níveis do conhecimento. Então, assim como nos estudos da linguagem, de uma maneira geral, você vê que as transformações ocorrem e, com base na primeira, a segunda apresenta um novo olhar. A terceira, sucessivamente, também fará isso. Então, há sempre uma relação da primeira até a última, que é importante frisar sempre que os estudos desde a antiguidade agora são importantes e relevantes para que você compreenda os atuais estudos sobre a linguagem. Por que as correntes atuais apresentam uma visão de língua diferente da que Saussure apresentava no estruturalismo? Qual foi o percurso histórico para nós chegarmos até os estudos atuais? Quais foram as contribuições desses períodos? Então, assim como no percurso da linguagem, na psicolinguística ocorreu o mesmo. Então, há diferentes períodos e cada um deles apresenta a sua contribuição. Então, agora nós vamos passar a verificar os diferentes métodos que são utilizados nessa corrente. Então, vamos ao quadro. Então, aqui, objeto de estudo, nós temos os métodos observacional e experimental. Antes de nós conceituarmos e também diferenciarmos esses dois métodos, nós temos 3 questões básicas que irão resumir o interesse central da psicolinguística. Primeiro, como as pessoas adquirem a linguagem verbal, como a produzem. Além disso, como a compreendem. Com base nesse enfoque, com base no enfoque dessas 3 questões, com base nesses questionamentos, nós vamos trazer os 2 métodos científicos. O primeiro método, observacional, ele trata-se da investigação, da produção e da compreensão da linguagem em situações reais de comunicação. Novamente, uma corrente linguística do século XX que trará essa visão da linguagem, que irá analisar a linguagem em situações reais de comunicação. O método experimental, ele vai descrever e analisar a maneira como o ser humano compreende e produz a linguagem. Para isso, ele vai observar alguns fenômenos linguísticos que estão relacionados ao processamento da linguagem. Com relação ao método experimental, um dos grandes problemas e também as dificuldades desse método é que eles não conseguem acessar a cabeça do falante, aquilo que está ali, o que contém. Então, a grande dificuldade desse método experimental é que eles tentam explicar a compreensão da língua, de que maneira o ser humano a produz, mas eles não têm um acesso direto ao pensamento do falante. Então, essa é a grande dificuldade apontada pela psicolinguística, porque não é possível esse acesso para que pudesse ser compreendido melhor e também analisado estes outros elementos. Vamos voltar ao quadro. Então, nós vamos ter que nos métodos experimentais, a psicolinguística ela vai tentar analisar este processamento linguístico, categorizando-os
como os do tipo offline e online. A diferença entre eles é o seguinte: no offline, esse tipo, essa categorização do método experimental irá basear nas respostas que os indivíduos dão após ler ou ouvir uma frase ou um texto. Já no tipo online, são baseadas nas reações dos indivíduos no exato momento em que a leitura ou a audição está ocorrendo. Então, a principal distinção entre esses dois tipos é justamente o momento em que está sendo coletado esse dado. Porque no offline, as análises serão com base em respostas. Aqui nessas análises, nós não teremos a presença do seu inquiridor. Então, algumas dificuldades ou algumas relações não poderão ser percebidas. Já no tipo online, que é no momento que nós vamos perceber o exato momento da leitura ou da audição, é possível analisar as reações dos indivíduos. Então, essa é a grande diferença entre os dois tipos. Pensando nisso, nós já somos direcionados a resolver a nossa situação-problema. Então, no nosso contexto, Rafaela precisava escrever uma matéria sobre psicolinguística, trazendo brevemente os períodos de desenvolvimento e também quais eram os métodos científicos. Além disso, ela precisava trabalhar com a resolução da ambiguidade. No seu texto, precisaria ter os 4 períodos de desenvolvimento da psicolinguística e quais eram os métodos trazidos, os métodos utilizados nessa corrente linguística. Assim, ela precisava, com base nesses dados, trabalhar a resolução de uma ambiguidade. E aí, como um exemplo, ela trouxe uma sentença ambígua. Alguém atirou no empregado da atriz que estava na varanda. Então, nessa frase, nós vamos precisar optar por um sentido para que você possa resolver a ambiguidade. E esse sentido, essa resolução, está pensando na questão de quem estava na varanda, o empregado ou a atriz. Então, ela precisava resolver. Então, alguém atirou no empregado, cuja atriz estava na varanda, ou alguém atirou no empregado da atriz que estava na varanda. Então, nós temos que tentar resolver esta questão da ambiguidade. Quando nós modificamos e resolvemos, já que nós estamos pensando nessa relação do pensamento e da linguagem, nessa relação trazida pela psicolinguística, ela consegue trazer todos os períodos, os métodos utilizados e de que maneiras eles podem auxiliar nos estudos da linguagem. Relembro que, nessa disciplina, o nosso grande objetivo é compreender como a linguagem era vista nesse período. Não é possível darmos conta de todas as contribuições da psicolinguística. Afinal, iríamos precisar de uma disciplina somente dessa corrente teórica ou das outras para conseguir trazer todos os conceitos e explorá-los. Devemos focar que a linguagem era compreendida, era analisada nas situações reais de comunicação, assim como diversas correntes linguísticas do século XX que também traziam essa abordagem. Então, agora você verá um vídeo e logo nós voltamos para a nossa segunda situação-problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP?
Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos conhecer a nossa segunda situação-problema. Nós temos aqui que Rafaela precisa escrever agora uma matéria sobre neurolinguística. Para isso, ela vai elaborar um pequeno roteiro trazendo brevemente alguns exemplos e também a importância do estudo da afasia para o surgimento e o desenvolvimento da neurolinguística. Além disso, além dos principais tipos de afasias, apresentando de preferência um quadro que resuma a classificação das afasias típicas. Então, nessa situação-problema, Rafaela irá centrar seus conhecimentos sobre neurolinguística, a importância de se compreender as dificuldades de linguagem, o que vem a ser uma afasia, quais são as principais afasias e precisará ou poderá, para resolver este problema, elaborar um quadro trazendo as principais afasias típicas e o que ocorre com o falante em cada uma dessas afasias. Então, agora, nós vamos acionar alguns conhecimentos que poderão te auxiliar na resolução deste problema. A neurolinguística trata-se do estudo das relações entre cérebro e linguagem. Na psicolinguística, nós focávamos o pensamento e a linguagem. Já na neurolinguística, é possível compreender, é possível acessar o cérebro através de diversos recursos tecnológicos. Então, terá um enfoque, o enfoque central da neurolinguística será nas patologias cerebrais, cuja investigação relaciona determinadas estruturas do cérebro a distúrbios ou aspectos específicos da linguagem. É bem interessante este questionamento e este foco da neurolinguística, que foi até uma questão pontuada no nosso fórum, para que você, futuro professor, consiga compreender que, por vezes, algumas dificuldades do seu aluno em ler, em escrever, em formular frases que sigam a estrutura lógica da nossa língua, pode ter relação com alguma afasia, com algum distúrbio neurológico. Então, você, enquanto professor de língua portuguesa, poderá tentar identificar as dificuldades do seu aluno e buscar uma investigação para tentar entender se trata-se de uma afasia. Vamos voltar ao quadro. Então, essa grande preocupação da neurolinguística, essa relação, essa questão do cérebro com a linguagem, vai focar nos aspectos da afasia. Afasia é compreendido como uma alteração de linguagem. Essa alteração geralmente ocorre por causa de uma lesão cerebral que é causada ou por um acidente vascular cerebral, um AVC, um tumor ou um traumatismo crânioencefálico. Então, há diversos problemas que podem resultar em uma afasia, em uma alteração da linguagem. Os estudos da neurolinguística, eles vão relacionar o que acontece, portanto, na cabeça do falante. Nós não conseguimos isso na psicolinguística, na neurolinguística já é possível.
com relação às afasias, será a partir do século XIX que terá um grande estudo dessa relação do cérebro, em que nós conseguiremos acessar diversas partes do nosso cérebro, estudá-las e tentar identificar nessas localizações cerebrais possíveis distúrbios, possíveis dificuldades. Como o foco é nas afasias, nós vamos ter algumas que são mais conhecidas e que estão relacionadas ao processamento da linguagem no cérebro. Então, Paul Broca será um médico francês que irá estudar o cérebro de um paciente epilético que sofria de um AVC e ele não conseguia nem falar, nem escrever. Ele só dizia tam-tam e gesticulava. Então, a fim de compreender quais eram os motivos para essa perda da fala e da escrita, Paul irá dedicar os seus estudos a analisar uma área do cérebro. Ele vai interpretar o local do cérebro onde estaria o centro da fala. Como ele teve este enfoque, a área conhecida como a área que está relacionada à fala ficou conhecida como área de Broca. E as pessoas que perdem, que não conseguem mais falar ou escrever, são diagnosticadas com afasia de Broca. Então, eles vão dizer que as pessoas, após diversas análises, que perdem a fala e também o domínio da escrita, isso está relacionado ao local, à questão ali do ponto do cérebro que está a fala, sendo classificado como afasia de Broca, que é uma das mais conhecidas, assim como a próxima afasia. Karl Wernicke, médico polonês, ele vai identificar uma outra área do cérebro. Alguns pacientes não entendiam o que lhes era dito. E aí ele foi focar nessa área do cérebro, foi identificar essa lesão no lobo temporal superior esquerdo do cérebro, para que ele pudesse verificar se havia uma lesão neste ponto que dificultava os seus pacientes de compreender o que lhes era dito. Por isso que as pessoas que têm dificuldades em compreender o que as pessoas dizem, quando nós estamos pensando nessas afasias, nesses distúrbios cerebrais, nós vamos classificá-la como uma pessoa que possui a afasia de Wernicke. E aí eu trouxe aqui a imagem, que também está disponível no seu material, que traz a localização dessas áreas. Então, nós vamos ter, quando o paciente, ele perde a fala e também ele não consegue mais escrever, nós temos nessa parte do cérebro, que é a área de Broca. Quando está relacionado com a dificuldade de compreensão, nós estamos falando da área de Wernicke, que está localizada aqui. Então, esses estudiosos vão identificar no cérebro, vão acessar o cérebro a fim de identificar se há alguma lesão que está contribuindo para a perda ou para a dificuldade da linguagem. Então, estudos indicam que em grande parte dos indivíduos, o processamento linguístico relativo à gramática, ao vocabulário e à constituição de fonemas ocorreria predominantemente no hemisfério central esquerdo. Como consequência do avanço da tecnologia, propôs-se um modelo novo
para explicar este processamento linguístico que ocorreria nesse hemisfério e em outras regiões do hemisfério esquerdo. Então, essas afasias são as principais, são as que contribuem para que seja estudado, seja analisada a dificuldade da linguagem ou mesmo a perda total dessa linguagem, focando na relação do cérebro com a linguagem, do cérebro com a linguística. Nós vamos verificar que há agora 3 sistemas que colaboram para essa análise. Vamos ao quadro. Então, nós temos aqui que há 3 sistemas amplos que interagem na produção e na percepção da linguagem. Então, trata-se do sistema de implementação da linguagem, o sistema mediador e o sistema conceitual. Então, nós vamos ter no sistema de implementação da linguagem, ele é constituído pelas áreas de Broca e de Wernicke, que nós verificamos, além de certas áreas do córtex insular e dos núcleos da base. Esse sistema ele é responsável por analisar os sinais auditivos que ativam o conhecimento conceitual e também por garantir a constituição gramatical e fônica, assim como o possível controle da articulação. Então, esse sistema irá buscar, tem como objetivo, realizar estas análises. No sistema mediador, ele é constituído por várias regiões no córtex de associação parietal, frontal e temporal. Ele é responsável por fazer o intermédio entre o sistema de implementação da linguagem e o sistema conceitual. Aí você pode pensar assim, ou mesmo questionar, professora, mas há tantos termos difíceis, termos relacionados aí a neuro, né, a aspectos do cérebro. São importantes que eu, enquanto um profissional de letras, saiba todos esses conceitos, todas essas classificações. É importante que você compreenda a relação entre elas. Não é preciso decorar esses nomes, muito menos o conceito exato deles. Mas é interessante que você compreenda que essas alterações, esses sistemas já estão operando para analisar, descrever e auxiliar na relação da aquisição da linguagem e também da perda da linguagem. Vamos voltar ao quadro. Então, no sistema conceitual, ele é formado por várias regiões que são distribuídas entre os outros córtices associativos de ordem superior, com base para o conhecimento conceitual. Então, esses sistemas, eles contribuem para que seja analisado os sinais auditivos, o conhecimento conceitual do falante, a relação dele com a constituição gramatical e também fônica, se ele consegue compreender, se ele consegue falar, né, todos os fonemas, e a articulação, se ele consegue articular todos esses fonemas. Então, nós devemos focar nessa ideia, nesses objetivos que contribuem para a nossa área. Com relação ao sistema mediador, vamos pensar que ele auxilia na implementação da linguagem quanto ao seu sistema conceitual, de que maneira é compreendido todos esses conceitos. O mesmo ocorre em várias outras regiões no sistema conceitual. Então, os pesquisadores da neurolinguística, eles conseguem, através desses exames mais avançados e de diversos testes em pacientes, compreender melhor a relação entre a área cerebral afetada e o seu respectivo
respectivo distúrbio de linguagem. Então, a depender da área afetada do cérebro, o distúrbio de linguagem será diferenciado. Então, por isso que nós vamos ver, você já deve ter percebido no material, que dependendo da localização dessa lesão, o falante ele pode só perder a fala, mas ele continua escrevendo, ou ele perde a mobilidade de escrita. Então, há alguns distúrbios, há algumas perdas neste caminho relacionada à área cerebral. Agora nós vamos ver as classificações das afasias. Então, nós temos aqui que as afasias podem ser típicas ou atípicas. Típicas são os resultados de uma lesão corporal que está relativa ao córtex central, como de Broca, Wernicke, condução ou global. As atípicas, elas são um tipo cruzamento que comprometem as pessoas destras com lesão no hemisfério direito ou subcortical, que é o resultado de lesões nas estruturas do hemisfério esquerdo. Essas afasias atípicas, elas estão relacionadas com capacidades como a nomeação, a compreensão. Por vezes há muita repetição, dificuldades de leitura e também dificuldades de escrita. Então, há essas relações. Nós vamos focar agora nas principais afasias típicas. De Broca, quando a pessoa tem dificuldades para falar, ainda que ela consiga compreender a linguagem falada ou escrita, ela possui dificuldades para falar e para escrever. Compreende, mas não consegue executar essas modalidades. Na afasia de Wernicke, a compreensão fica mais gravemente comprometida, enquanto o discurso parece fluente e normal. Então, nós temos uma inversão nessas duas afasias. De condução, há um bom nível de compreensão verbal, assim como a de Broca, e o afásico não comete muitos desvios na escolha das palavras, como na afasia de Wernicke. Então, aqui nós vamos ter a junção dessas duas afasias. Então, você pode ver que há diferenças entre essas afasias que demonstram dificuldades relacionadas à linguagem. Aí, como nós precisávamos auxiliar Rafaela na resolução do seu problema, nós vamos trazer aqui que para essa matéria jornalística sobre neurolinguística, ela precisa falar da importância do estudo da afasia, que você pode compreender que quando nós conseguimos detectar essa afasia, esse distúrbio, é mais fácil para que seja diagnosticado e também tratada essa dificuldade. Conseguiu verificar a respeito do surgimento e do desenvolvimento da neurolinguística, trazendo as 4 fases da neurolinguística, em que nós vimos ali as fases relacionadas à neurolinguística, os principais tipos de afasia, além da classificação das afasias típicas. Lembrando que em todos esses textos é preciso que Rafaela produza um texto com uma linguagem que atinja um público leigo, que atinja um maior número de pessoas, por isso que há toda essa preocupação com a linguagem. Agora você verá um outro vídeo e nós voltamos para a nossa última situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok?
Até mais! Vamos conhecer agora a nossa terceira situação-problema. Nós temos aqui que Rafaela, ela já estudou duas grandes áreas, que foram a psicolinguística e a neurolinguística. Para que ela possa finalizar a sua matéria, ela vai trazer agora a abordagem da pragmática. Para isso, ela vai elaborar um pequeno roteiro descrevendo e com exemplos a diferença entre os dois polos de estudos nos estudos da linguagem do século XX e em quais desses polos se enquadra a pragmática. Além disso, ela vai precisar explorar os atos locucionário, ilocucionário e perlocucionário, que são os atos de fala de Austin. Além disso, ela vai relacionar esses atos com as condições de felicidade e infelicidade. Além das 4 máximas conversacionais de Grice, apresentando um exemplo que fere uma delas. Por exemplo, tente explicar qual é a máxima que é ferida quando uma pessoa pergunta: que horas são? E a outra responde algo como: ainda é cedo. Então, com base nessas situações-problema, com base nessa situação-problema, nos conceitos que precisam ser acionados por Rafaela, que precisam ser discutidos por ela, nós vamos passar a verificar quais são esses conceitos e de que maneira você poderá auxiliá-la na resolução dessa última situação-problema. Vamos ao quadro. Então, nós temos aqui as duas correntes, as duas grandes vertentes dos estudos da linguagem no século XX, formalismo e funcionalismo. No formalismo, a ênfase era na forma linguística e considerava a língua como um sistema ou uma estrutura. Por ter uma ênfase maior na língua, nos aspectos da língua, e ela sendo compreendida como um sistema, focando em sua estrutura, a fala era totalmente desconsiderada, que seria somente sua contraparte individual e concreta. Então, você pode perceber ao longo da nossa disciplina que há várias correntes que estão dentro do formalismo, que classificam a língua enquanto um sistema e focam suas análises apenas na estrutura. Diferentemente disso, nós vamos ter no funcionalismo uma perspectiva socio-interacionista e funcional. A ênfase será para o estudo da língua em situações reais de comunicação. Então, a grande diferença entre o formalismo e o funcionalismo está na sua análise. Formalismo, a língua é um sistema totalmente fechado, vou estudar, analisar a sua estrutura. Não considero a fala, ela é apenas a realização da língua, mas ela está ali, deixada de lado. Já no funcionalismo, não vamos considerar apenas a estrutura, mas sim todo o seu contexto, todas as situações comunicativas. Então, a língua será vista como aquela de uso, aquela real, que o falante utiliza em diversas situações comunicativas. Então, essa é a grande diferença entre os dois polos da linguagem. Vamos tentar agora classificar em quais desses polos que a pragmática se encaixa, que é uma das atividades da Rafaela. Então, no século XX, após a publicação do curso de Linguística Geral, que é a grande obra aí de Fernand de Saussure, nós teremos essa grande divisão das pesquisas em dois grandes polos. Lembrando sempre que é a partir dos estudos de Saussure que a linguística será vista como ciência.
Então, nós vamos falar sobre a pragmática e, ao final, vamos verificar em quais desses polos ela se enquadra. Então, a pragmática, ou também conhecida como competência comunicativa, irá considerar os fenômenos de variação e mudanças linguísticas com a noção do falante ouvinte ideal, dando lugar ao falante ouvinte real. Então, a pragmática vai focar no falante real que utiliza a língua no seu dia a dia. Por isso, ela vai analisar o uso concreto da linguagem, além de considerar a língua em uso, os seus usuários e as condições que governam essa prática linguística também serão importantes e analisadas. Então, a pragmática vai focar na língua em uso, nos usuários que utilizam essa língua e quais são as condições de uso, que é uma grande diferença. Como nós estamos verificando que sua análise será no uso concreto da linguagem, já conseguimos voltar e classificá-la enquanto funcionalista, que estuda o uso da língua em situações reais de comunicação. Então, a pragmática ela tem como objeto de análise o significado da linguagem em uso. E aí nós temos um exemplo que está no seu material, que é a frase, esse bilhete, que diz: chego amanhã. Para a pragmática, há diversas maneiras de compreender. Primeiro, amanhã é compreendido como um deítico, um exemplo de deítico, que só pode ser interpretado dentro de um contexto. Por quê? Esse amanhã, eu estou lendo o bilhete hoje, amanhã será amanhã mesmo? Ou eu li o bilhete atrasado? Então, dependerá sempre do contexto para que nós possamos analisá-lo. E o chego? Chego. Quem chega amanhã? Quem deixou esse bilhete? Quando esse bilhete foi deixado? Então, há diversos questionamentos que precisam ser suscitados para a sua análise. Pensando nisso, há o significado referencial. Significado referencial, ele está centrado em que depende das circunstâncias e servirá para identificar o referente de amanhã. Esse bilhete chega amanhã é algo bom? Quem irá chegar amanhã será bem-vindo ou não? Será que trata-se de uma ameaça ou de um aviso? Tudo isso está relacionado ao significado do falante, à intenção do seu falante. Então, é preciso considerar o contexto de comunicação. Chego amanhã. Pode ser muito bom se você está esperando aquele seu amigo querido que você não vê há tanto tempo. Quando você vê chego amanhã, você fica todo entusiasmado, feliz, esperando aquele momento. Chego amanhã se é aquele seu parente chato que você não queria que viesse, mas comunicou que chegaria. Você tentou dizer que não estaria em casa, ia viajar, mas não foi possível. Então, esse chego amanhã trará uma ideia de infelicidade. Não é tão bom assim. Então, para que você possa compreender esse texto, você precisa do seu contexto, da sua situação real, do momento da comunicação. Só é possível a compreensão de um texto na visão da pragmática quando você compreende todo o seu contexto. Vamos voltar ao quadro. Então, nós temos aqui que os estudos pragmáticos eles vão admitir como fundamentais para a comunicação os valores contextuais e intencionais. E aí o significado referencial, como eu havia
dito, né, que é quando você identifica o referente da palavra amanhã, e a intenção seria o significado completo, que essa intenção pode aparecer de maneira explícita ou implícita. Por isso que é importante sempre realizar a análise desses contextos. Os contextos linguísticos, eles são classificados enquanto os contextos, né? Linguístico, situacional e sociocultural. Linguístico é quando ele é formado pelo material da linguagem, o material linguístico, e ele precede ou sucede o enunciado. O enunciado compreendido como um contexto. Situacional, a situação é o conjunto de informações que são acessíveis para os integrantes na conversação, na situação e que está ocorrendo, em que as pessoas estão produzindo os textos. Sociocultural é a relação entre condicionamentos socioculturais e comportamento verbal, é a ideia de adequação às diferentes circunstâncias. E aí nós vamos verificar que contexto seria o conjunto de conhecimentos e crenças que são compartilhados pelos interlocutores. Os contextos precisam ser compartilhados, porque se não há um compartilhamento, não é possível que você compreenda com exatidão aquele texto. De um intercâmbio verbal que são pertinentes para produzir e interpretar os seus enunciados. Aí nós vamos falar a respeito dos atos de fala, de Austin. Então, ele vai propor a teoria dos atos de fala com base na ideia de que, ao falar, nós realizamos atos. E diversos atos. Podemos instigar uma pessoa a comprar, podemos fazer com que essa pessoa chore, podemos motivá-la para que realize uma tarefa. Então, há diversos atos. Nesses atos, a linguagem é vista como uma forma de ação, de agir sobre o outro. Quando falamos, não apenas declaramos, mas realizamos as ações de ordenar, perguntar, pedir, desculpar e assim por diante. Esses atos, eles podem ser performativo, quando eu digo, eu perdoo você. Ao afirmar essa sentença, ao mesmo tempo, ocorre o ato de perdão. Então, quando ocorre este ato, ele é performativo. Constativo é quando eu digo, hoje o dia está ensolarado. Eu estou apenas constatando, eu estou apenas afirmando que hoje está ensolarado. Não estou agindo, não estou perdoando, não estou brigando, não estou tentando persuadir o outro para que compre. E aí nós teremos 3 atos simultâneos. Ato locucionário, que é o conteúdo linguístico usado para dizer algo, seguindo as regras da língua. Então, eu não posso dizer rolou bola a não ser que eu tenha um distúrbio linguístico. Caso contrário, eu direi a bola rolou. No ato ilocucionário, trata-se da forma, da performance. É o ato efetuado, como a questão do prometer, quando você diz ali na frase e você terá uma ação. Ato percussionário tem o objetivo de produzir certas consequências ou efeitos. Então, a frase pode ser agradável ou desagradável. E aí, pensando em agradável ou desagradável, vamos tentar aqui trabalhar com a ideia de ambíguos de sair. Sair pode ser um pedido ou pode ser
uma ordem ou um conselho. E aí nós vamos pensar que, se fôssemos relacionar com a gramática normativa, deveria ser saia. Então, para se evitar a ideia da ambiguidade, é preciso de indícios que estejam claros no momento da fala, para que as pessoas percebam na hora dessa relação. Pensando nessa ideia de relação, de cooperação, de que você precisa que o outro compreenda, Grice vai considerar que a linguagem natural comunica mais do que aquilo que significa um enunciado, pois ao falar, comunicamos também conteúdos implícitos, conteúdos que não estão tão claros, que precisam deste contexto para serem analisados. Então, para interpretar o que uma pessoa diz, precisamos reconhecer qual será a sua intenção comunicativa. Como nós precisamos conhecer, trata-se de um acordo prévio entre os falantes. Nós vamos acordar que eu vou dizer um texto que seja claro para a sua compreensão. E o princípio básico que regeria essa comunicação seria o princípio da cooperação. E aí, nós vamos ter 4 máximas conversacionais do princípio da cooperação. Essas máximas são quantidade, então você precisa que seja informativo, diga somente o necessário. Você não precisa de muito, porque às vezes quando você traz muitas informações, você acaba por não informar. Qualidade, seja verdadeiro, seja sincero, é visto como uma qualidade. No seu texto, apresente informações que são relevantes, que prevê que a pessoa diga somente o que é relevante para aquele contexto comunicativo. E no modo, você precisa sempre ser claro, prever que a pessoa seja concisa e, além da concisão, ordenada. Você precisa que o outro compreenda o que você está dizendo. Então, a pragmática insere-se no funcionalismo porque também considera a língua e a linguagem no seu contexto, no momento da comunicação. Não irá compreendê-la apenas como uma estrutura, mas irá realizar a análise considerando o contexto, o falante e todos os aspectos que estão relacionados a isso, ao contexto e ao falante. Agora, após nós trazermos todas essas informações que são relevantes para que você resolva a situação, problema, vamos resolvê-la. Então, nós temos aqui que Rafaela precisa escrever a respeito da pragmática. Primeiro, ela precisava trazer a diferença entre formalismo e funcionalismo e dizer que a pragmática se encontra nos estudos funcionais da linguagem. Deveria apresentar as teorias dos atos de fala de Austin e as condições de felicidade e infelicidade, que está relacionado que o ato pode ser feliz, quando você gosta daquele ato, quando você recebe bem, como o exemplo do chego amanhã, que você fica feliz ou infeliz. Então, pode ter a ideia de sucesso ou de fracasso. E as 4 máximas que nós acabamos de ver de Grice. Então, ela precisaria montar um texto coeso, um texto coerente, trazendo todas essas informações. Assim, nós resolvemos a nossa última situação-problema dessa aula e também da nossa disciplina. Agora você verá um vídeo e eu volto trazendo algumas considerações sobre toda a nossa disciplina.
E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Eu trouxe agora no Provocando Novas Situações todos os conteúdos que nós trabalhamos no decorrer da nossa disciplina e também alguns questionamentos agora que nós chegamos ao final dela. Vamos conhecer. Então, aqui no quadro, nós vimos nessa disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos, na nossa unidade número 1, nós realizamos um percurso histórico dos estudos linguísticos desde a antiguidade até o século XIX. Conseguimos ver diversas concepções, principalmente a ideia de purismo da língua, em que os hindus pretendiam manter a língua pura para as leituras, os gregos também queriam manter a pureza da língua, principalmente na escrita, e com os romanos nós já tivemos a ideia da gramática normativa, das normas, nada de influência da fala, tudo pensando na língua e na sua estrutura. Focamos a diferença entre a comunicação humana e animal, já que os animais apenas se comunicam, nós já conseguimos interagir com os outros. Verificamos quais são os usos e as funções da linguagem humana, trazendo todas as teorias do Jacobson. A partir da nossa primeira unidade, fomos direcionados a conhecer o grande teórico da linguística moderna, Saussure. Falamos a respeito do seu curso de linguística geral, verificamos quais são os níveis de análise linguística, focando a fonologia, a morfologia e também a sintaxe. O estruturalismo, com as dicotomias de Saussure, as perspectivas do estruturalismo norte-americano, enfocando sempre essa ideia de que a língua era vista como um sistema fechado que não permitia os reflexos da fala, que a fala não era analisada, não era considerada. Passamos para a nossa terceira unidade de ensino, em que o gerativismo com Chomsky trouxe a perspectiva de que todo falante, ele possui a linguagem enquanto inata, ele pode produzir e compreender a linguagem. Gerativo, o Chomsky focou nos aspectos ainda estruturais, tendo como foco a sintaxe. A partir do funcionalismo, temos um grande divisor de águas, porque o funcionalismo passa a considerar a fala, os estudos verificam essa relação social, a importância do contexto, a importância do social. Não mais interagimos, não mais nos comunicamos em meio à sociedade, mas também interagimos nessa sociedade. Influenciamos e somos influenciados. Com a psicolinguística, acabamos de verificar a questão da importância de se conhecer, a relação entre o pensamento e a linguagem, quais são os mecanismos, as formas de estudo e também as análises que são realizadas. Focamos na importância de se conhecer os distúrbios cerebrais, as afasias que acabam por compreender a linguagem de determinados falantes. E finalizamos com a corrente da pragmática, que trouxe novamente a importância de se considerar o contexto de interação, a fala real em uso, essa língua em uso que traz tantas influências. Então, nós realizamos um percurso.
um tanto quanto longo, afinal nós trouxemos 12 concepções de língua e linguagem, desde a antiguidade até o século XX. O grande objetivo dessa disciplina, volto a reiterar, é que você compreenda que esse percurso é importantíssimo para você, futuro professor de língua portuguesa, que irá trabalhar com a língua e com a linguagem em sala de aula. Pensando nisso, trago algumas reflexões da nossa disciplina. Quais as reais contribuições dessas discussões ao longo da disciplina? Será que elas são aplicáveis ao ensino? Sim, porque hoje nós temos a ideia de que nós devemos, em sala de aula, de acordo com os documentos que orientam o ensino de língua materna, trabalhar com essa perspectiva do interacionismo, do socio-interacionismo, de se considerar o conhecimento que o aluno já traz de língua e ampliar este conhecimento. Então, nós devemos considerar a língua do aluno, o seu contexto, em que momento ele está inserido, quais são as suas relações sociais, os papéis que ele desempenha dentro da sociedade. Conhecer os estudos linguísticos auxilia de que maneira no ensino e aprendizagem das teorias destinadas ao curso? Agora que você conhece diversas correntes linguísticas, tenho certeza que o seu olhar com relação à disciplina de linguística, com relação às outras disciplinas e também ao ensino, já é outro. Foi modificado, porque você conseguiu perceber que algumas concepções estão presentes no século XIX. Elas devem permanecer lá. Podem auxiliar um pouco em sala de aula, mas pouco. Hoje já temos novas vertentes, novas teorias para o ensino e aprendizagem de língua materna. Vamos ao último questionamento. Perdão, penúltimo, né? É possível utilizar essas teorias em sala de aula? De que maneira? É possível através da sua concepção, da sua visão de língua e linguagem. Os nossos alunos da educação básica não possuem a necessidade de saber sobre esses teóricos, sobre esses conceitos. Quem precisa saber sobre eles é você, professor de língua materna. Então, por isso que ele contribui da maneira de que você, conhecendo todas essas discussões, irá trabalhar em sala de aula de uma maneira totalmente diferenciada. Agora sim, o último questionamento. Houve uma mudança nas concepções de língua e linguagem total. E a nossa disciplina, ela girou em torno disso, das modificações, das concepções ao longo do tempo a respeito de língua e de linguagem. E aí, para finalizar essa disciplina, como nós tivemos 12 correntes teóricas, 12 perspectivas diferentes, eu elaborei um material complementar que traz a abordagem desses conceitos de maneira mais explicativa e também condensada para que possa auxiliar você, não só para a prova da semana que vem, mas sim para a sua atuação em sala de aula posteriormente, quando você vier a ter a oportunidade de lecionar a disciplina de língua portuguesa. Então, a tutora à distância, Luciana, enviará a partir de amanhã, porque eu ainda vou fazer uma nova leitura deste material, a partir de amanhã ela já enviará esse material complementar que tem de tudo para auxiliá-lo no decorrer do seu curso e da sua prática em sala de aula. Com isso, termino a nossa disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos. Agradeço a sua participação não só nas nossas teleaulas, mas também nos nossos fóruns de discussão. Ainda aguardo você na nossa aula atividade de hoje e até a próxima!